associações, muito particularmente de fitoterápicos, vitaminas e opoterápicos, que não encontravam respaldo na legislação em vigor, a figura dos fitofármacos, que não se enquadram per se na resolução de fitoterápicos, o caso das proteínas associadas, muito particularmente as enzimas digestivas, em associação com indicação terapêutica, os chamados hepatoprotetores, enemas, enfim, um conjunto de demandas que gerou a necessidade de que a agência tratasse de fazer uma proposição de novo enquadramento. Próximo. E, certamente, a necessidade de revisar essa norma, a primeira responsabilidade formal da agência é de criar um mecanismo de regularização dessas associações e dos novos ingredientes no âmbito de medicamentos. Harmonizar os conceitos que, com o passar do tempo, foram sendo concretizados, foram sendo cristalizados na comunidade científica, no processo de desenvolvimento científico e tecnológico dos países, não só do Brasil, e que necessitavam, portanto, ser considerados nos escopos regulatórios da Anvisa. Consolidar um regulamento, em regulamento formal, as adequações, por exemplo, no caso de soluções parenterais de grande volume, né, com um sistema fechado, apresentação em sistema fechado. A necessidade de corrigir algumas distorções, por exemplo, como não se tinha um enquadramento legal para determinados medicamentos, enquadrá-los em outras categorias para as quais, obviamente, eles não eram compatíveis, né? O que significava dizer exigências ou falta de exigências técnicas de comprovação de segurança, eficácia, etc., para a sua disponibilização. O reconhecimento, necessariamente, do tempo de mercado para as associações que apresentassem racionalidade terapêutica, portanto, o aspecto de racionalidade é importante sob o ponto de vista do risco sanitário desses produtos, e a definição de uma sistemática mais simplificada e mais objetiva para a comprovação de segurança e eficácia desses produtos. O próximo. Bom, os benefícios. Certamente o grande benefício é ampliar o acesso aos medicamentos regularizados no país, ou seja, cujo registro seja baseado em critérios técnicos bastante claros e objetivos. Também é uma via de adequação para aqueles medicamentos chamados similares únicos, que é um conceito brasileiro, né? Ou similares que não têm outros comparadores no mercado. Um novo tratamento para as associações com foco na racionalidade terapêutica, que essa é a preocupação fundamental do processo de registro de medicamentos, e a definição de requisitos mais objetivos para, muito particularmente no caso das associações, possibilitar o registro ou a renovação dos registros daqueles medicamentos já existentes no mercado. Aí alguns dados referentes à consulta pública. Essa revisão foi objeto de uma consulta pública número 86, do dia 12 de agosto de 2010. O período de consulta foi de 30 dias, em que parece ser um período curto, né? Participantes dessa consulta pública, nós tivemos 26 contribuições. Quando se refere a 26 contribuições, significa 26 contribuições que se desmembram em diferentes contribuições ao longo da proposta que foi apresentada. E entre essas contribuições, ou melhor, a origem dessas contribuições foi fundamentalmente de pessoas físicas, né, de profissionais isoladamente, de entidades representativas dos segmentos produtivos, de entidades representativas de profissionais, por exemplo, conselhos profissionais e sindicatos, de órgãos de governo, bem como de representantes isolados de empresas atuantes nesse segmento. Em relação à posição dos participantes da consulta pública quanto à proposta que foi apresentada pela Anvisa, plenamente favoráveis, 53,8%, quase 54% dos participantes entenderam como adequada a proposta apresentada à consulta pública pela agência. E parcialmente favorável, cerca de 42%, o que significa em torno de 96% de aceitação do conjunto de sugestões incluídas na consulta pública para o processo posterior de definição da RDC. Próximo. Bom, em relação à incorporação ou não das contribuições, esse processo todo resultou na incorporação de aproximadamente 54% de todas as sugestões que foram feitas. 42% dessas sugestões foram de nova redação que foram consideradas e incluídas no processo final de definição da proposta de RDC,
e excluídas aproximadamente 4% apenas daquelas sugestões que foram apresentadas. O que significa um percentual interessante de compatibilização de sugestões. E aí uma questão de conceito importante. Para os fins desta norma regulatória, está se definindo o medicamento específico como sendo aqueles produtos farmacêuticos que são tecnicamente elaborados, ou seja, obtidos ou elaborados, que tenham uma finalidade objetiva, seja profilática, curativa ou paliativa, ou seja, uma indicação formal terapêutica, e que não estão enquadrados nas categorias de medicamentos novos, de medicamentos genéricos, de medicamentos similares, de medicamentos biológicos, fitoterápicos ou aqueles de notificação simplificada, e cujas substâncias ativas ou a substância ativa, independentemente da sua natureza ou da sua origem, não possibilita os estudos ou os ensaios de bioequivalência formalmente quanto para os outros medicamentos. Portanto, não se possibilita uma comparação frente a um produto de referência ou um comparador definido. Tá? E, portanto, esse grupo de medicamentos inclui um conjunto de produtos que tem, na sua composição, substâncias que já são objeto de outra norma sanitária, mas que, na formulação final, não gera enquadramento formal naquela norma sanitária vigente. Próximo. E entram, portanto, aí nessas categorizações de medicamentos específicos, aí tem alguns exemplos. Aquelas soluções para irrigação, para diálise, soluções para enemas ou os expansores plasmáticos, que não encontravam enquadramento. Os concentrados polieletrolíticos para hemodiálise, os produtos de nutrição parenteral, aquelas soluções ou de grande ou de pequeno volume, parenterais ou não, por exemplo, como água para injeção, soluções de glicose, compostos eletrolíticos, entre outras soluções, que não se enquadram em outros marcos regulatórios. Os medicamentos contendo os fitofármacos, que não se qualificam como fitoterápicos per se, ou associação desses com minerais, com aminoácidos, com proteínas ou com vitaminas, por exemplo. E medicamentos contendo vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas, sejam isolados, sejam em associações, para uso oral, sendo que pelo menos um dos seus componentes esteja acima daquele parâmetro definido por uma norma da Anvisa, a resolução da diretoria colegiada 269 de 2005 e as suas atualizações, que estabelece o índice de ingestão diária recomendada, a partir do qual certamente eu preciso de análise para verificar o impacto e o risco sanitário do seu uso. Esses são alguns exemplos. Algumas alterações ou inclusões depois de finalizada a consulta pública, ou seja, resultado do processo de definição de sugestão da norma. Primeiro, uma inclusão e a nova redação de conceitos para efeitos desta norma regulatória sanitária. Tratamos, portanto, do que são exatamente proteínas nessas composições, o que são sistemas fechados e outros conceitos. Segundo, delimitou-se o escopo da norma, ou seja, ela não se aplica, por exemplo, a novos alimentos, alimentos para atletas, alimentos funcionais, enfim, suplementos vitamínicos ou minerais que não têm enquadramento fora daquele índice de ingestão diária. Inclusão de novos ingredientes, por exemplo, qualifica-se aí a inclusão nas formulações dos fitofármacos, qualifica-se a inclusão e o conceito de enemas e enquadramento de associações envolvendo esses produtos. Exclui-se do quadro com limites de íons neutralizantes para antiácidos alguns produtos, ou seja, nós damos nova normativa em relação a esse enquadramento, que facilita o processo de registro, e revisão, por exemplo, de quais são os requisitos de controle de qualidade. Né? E a proposta, do lado de cá, o texto atual da sugestão e as sugestões da Procuradoria da Anvisa, depois de concluída a versão que os diretores receberam. Uma sugestão da Procuradoria de que no artigo 13 haja, sim, a informação de que a documentação seja apresentada em idioma português, acompanhada da documentação original, quando não se tratar de tradução juramentada na forma da lei. Ou seja, uma sugestão que está na disposição maior e que deve ser aplicada, portanto, às normas da Anvisa sem absolutamente nenhum óbice. Uma alteração sugerida pela Procuradoria do artigo 48, muito particularmente no que diz respeito às renovações de registro,
e, no nosso entendimento, a sugestão da Procuradoria, que já é a segunda sugestão, porque houve uma primeira anterior à própria consulta pública, é de incluir-se na definição dos tempos para início do processo de renovação de registro, não apenas que ele deve iniciar-se no último quinquênio de validade, mas no primeiro semestre do último quinquênio de validade, mas sim no primeiro semestre do último ano do quinquênio, ou seja, e nós estamos acatando porque isso de fato tem gerado complicações e às vezes isso gera perda por parte das empresas que peticionam o registro das datas que devem ser necessariamente observadas e, portanto, inviabiliza a renovação do registro. E uma última sugestão da Procuradoria se refere ao artigo 40, onde a sugestão refere que os fabricantes ou seus representantes que pretendem comercializar esses medicamentos específicos no território brasileiro, mas que sejam produzidos no exterior, em outros países, além de cumprir os requisitos formais de todo o conjunto da resolução, devem apresentar, primeiro, dados ou comprovação do registro no país de origem, mas o parágrafo primeiro dá uma redação importante, ou seja, nos casos de impossibilidade de comprovação do registro, nós sugerimos o acatamento da comprovação de que este produto é efetivamente comercializado no outro país, a partir de uma declaração da autoridade sanitária correspondente. A Procuradoria faz uma referência de que a Lei 6360 de 76 dispõe que há necessidade, sim, para comprovação do efetivo registro desses produtos no país de origem ou no país onde ele é comercializado, né? Essa é uma disposição que está na lei federal. No entanto, aqui nós temos um problema porque existem alguns produtos que seriam qualificados como específicos no Brasil, e que são produzidos no exterior, por exemplo, mas que nos países de origem, por exemplo, Estados Unidos, não tem registro per se, eles são objetos apenas de notificação. Enquadram-se aí muitos fitoterápicos ou muitos produtos contendo fitofármacos associados a sais minerais, a vitaminas, etc, etc. Então aqui nós talvez tenhamos um problema importante. Essa é uma pendência que há necessidade de resolução. E a última sugestão da Procuradoria, que é, obviamente, de acatamento, é de que o não atendimento do disposto no conjunto dos quesitos da norma pressupõe, obviamente, uma infração sanitária e, portanto, o enquadramento nos aspectos legais vigentes respectivos. Ok? Obrigado. Bom, primeiro agradecer ao Norberto. Eu passo